Fala galera, Vicente Fachal aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente de tudo que eu já fiz. Hoje eu vou conversar com vocês, vou falar um monte de coisa. Então, por favor, se vocês gostarem do vídeo que eu vou fazer hoje, espero que vocês deixem um like, se inscrevam no meu canal, que hoje vai ser um assunto totalmente diferente. Primeiro, não esqueçam de apertar o sininho. Deixa o like, aperta o sininho e se inscreve no meu canal. Hoje eu vou falar uma coisa que eu estou vendo e isso está me irritando. O que é? Toda vez que tem votação é uma sujeira sem limite. Isso é uma vergonha pra gente. Entendeu? Eu sou carioca, isso é uma vergonha pra mim que sou carioca. Isso é uma vergonha. Por que tem que sujar a rua? Agora que temos a internet, temos vários meios de comunicação, para que ir à rua e sujar? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre política. Não gosto de política, mas como eu sou historiador, eu vou dar um pequeno detalhe de um pouquinho de história para vocês e por que o país é isso aí que vocês estão vendo, essa bagunça. Vamos lá. Já começa com Dom Pedro II. Gostava de viajar, viajava muito, tal. E aí, quando ele volta para o Brasil, em 89, né, já estava tendo uma movimentação dos militares no país. Né? Deodoro da Fonseca se reúne com ele num quartel e ele chega e Deodoro chama ele: Dom Pedro, é o ultimato. Ele não diz que é um ultimato, mas a gente já sabe que é um ultimato. Ou você desiste da monarquia no país, né? Ou você vai morrer. Ou você renuncia o cargo de monarca e a gente faz uma república, ou o senhor vai morrer. Aí ele, na sua sã consciência, sabia que não ia levar nada, continuar aqui. Ele pega suas coisas e vai para Portugal, volta para Portugal. Nisso, Deodoro se torna presidente. Ele é nomeado presidente, que vai de 1889 a 1889 a 1891. Né? E em 91 assume Floriano Peixoto, que fica até 94. Se vocês verem, os presidentes, alguns só ficam um ano no governo. A elite toma conta do país de uma forma surpreendente. Né? Ele assume o poder, Floriano Peixoto, depois Prudente Moraes, Campos Salles, e o povo ainda não tinha a obrigação de votar, o povo não votava. As mulheres eram proibidas de votar, entendeu? Os analfabetos eram proibidos de votar. O país vivia numa crise como qualquer outra. Né? Aí chega no ano de 30, né? Washington Luiz é o presidente, Getúlio assume em 30, vai até 45, José Linhares assume em 45, só fica um ano no poder. Como que o país, que o presidente só fica um ano no poder, e olha que não foi o povo que votou nele, não foi o povo que declarou que ele ia ser o presidente. Foi a elite brasileira que tomou conta desse país, que assumiu o cargo. Ele vai de 45 a 46. Depois o Dutra assume de 45 a 51. Né? Depois, novamente, Getúlio Vargas toma o poder em 51. O que isso se submete? Né? Que é uma vergonha esse país. Uma vergonha o que esse país demonstrou. Todos os presidentes que passaram não foram eleitos. Aí, só temos a eleição. Se vocês perceberem, a maioria é filho de militar, ou é da alta sociedade, ou filho de chefe de cafeeiras. Nesses períodos eram tudo milindrados. Nesse período, São Paulo e Minas dominavam o poder. E aí chega Getúlio Vargas, que era lá do Rio Grande do Sul, tal.
O último presidente, assim, que não foi eleito pelo povo, foi Figueiredo, né? Só que tem um problema. Em 1985, o Brasil tem uma votação, porque acaba a ditadura acaba, né? Ah, mas uma coisa que eu quero falar sobre a ditadura. Eu vejo um monte de gente falando, mas a ditadura foi o melhor período, porque não tinha inflação, porque foi um período mais calmo, tal. Mentira. Como é que você sabe que não tinha inflação se as redes públicas, as redes de TV, tudo, eram comandadas pelo exército? Então, essa historinha que botaram na cabeça que eu preciso que volte a ditadura, eu preciso que o exército tome conta. Pô, eu servi 8 anos no exército. O exército não tem capacidade de assumir o poder nem aqui nem na China. Isso é vergonhoso dizer que o exército tem que assumir o poder. Imagine você, com o exército no poder, você não ter a liberdade de ir e vir. Porque não tinha. 10 horas você tinha que estar em casa. E olha que a gente hoje, a gente chega 3 horas da manhã e tem trabalhos que trabalham a noite toda. E é uma vergonha essa história de dizer que o exército tem que tomar conta. É uma vergonha o povo dizer isso, porque o exército não dava liberdade de você saber se a inflação estava alta, se a inflação não estava, se a gente estava com problemas, se não estava. Então vamos parar com esse demagogo dizendo que o exército foi o melhor período, o período da ditadura foi o melhor período, que o AI-5 foi o melhor período. É loucura isso, é loucura. Vamos parar com essa idolatria do exército, que o exército não é nada disso. Eu servi 8 anos. Eu sei que o exército não é isso. O exército não tem capacidade nem de tomar conta da rua. O exército não pode nem ir para a rua, porque o exército não são capacitados para isso. Eles são capacitados para uma guerra. Entendeu? Na rua não tem como o exército tomar conta. Então vamos parar com essa historinha. E esse negócio de esquerda e direita, não, vamos parar com isso. O povo tá muito... Isso aqui vai virar uma Venezuela. Não vai virar uma Venezuela. Isso aqui não vai virar uma Venezuela. E isso aqui não vai virar um socialismo. Porque para ser socialismo o povo tem que ter dinheiro. O governo tem que ter dinheiro. O país não tem dinheiro para virar um socialismo. Imagine dividir todos os bens que você tem, ter todos os bens. Aprendam, os bens, cada um tem seu bem, né? No socialismo, os bens pertencem ao governo. Então, o governo que distribui uma casa para cada um, quanto cada um vai ter que receber, quanto cada um vai ter que receber, e quanto o povo tem que gastar, quanto você vai usar, e você não vai ter essa liberdade de ter celular novo, iPhone. Isso não é liberdade. Então vamos parar com essa história de que o Brasil vai virar um socialismo, porque o socialismo é só para países ricos, nem a China. Nem a China é um país socialista, é um pseudo-socialismo. Vamos parar com essa história de que o socialismo, que o Brasil vai virar socialismo, que isso é mentira. Não caiam nessa furada porque é mentira. Mais uma. E Tancredo Neves, que foi eleito pelo povo, infelizmente passou mal, ficou doente e veio ao óbito. Sarney assume o poder. Sarney assume até 90. Em 90 assume um cara que dizia que era o atleta, o cara que ia mudar o país, que ia prender todos os marajás, tal, e é o cara que fez a pior burrice do mundo. Ele me prende a poupança do povo. E aí que tá a burrice. Quando ele prende a poupança do povo, os ricos ficam pé da vida. E aí o que acontece? Ele por uma Fiat Prêmio, há uma revolução ali na política que ele chega ao impeachment. O Brasil é taxado por vários impeachments, várias revoluções, vários problemas, tem várias guerras. Eu nunca vi um país para ter tanto problema. Claro, vou dizer que lá na Europa não tenha sido problemático, porque foi problemático também, mas aqui é terrível, terrível o país, por isso que a gente tem o governo que a gente merece, porque o povo não sabe votar e o povo tem um problema, eles esquecem o que as pessoas fizeram,
entendeu? Esquece o que as pessoas fizeram. Tá, vamos lá, continuar. Aí o Collor assume o poder, tem um impeachment, assume o Itamar Franco. O Itamar não dava muita confiança para o povo. Aí em 95, quem assume o poder? Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo, foi expulso do Brasil por causa da ditadura, volta para o país, vira presidente, eleito pelo povo, o povo elege ele. Eu acho que foi um dos melhores presidentes naquela época, foi um dos melhores presidentes que teve as melhores soluções, botou o real, que agora o real não está valendo mais nada, mas foi o cara que implantou o real no país. Naquela época o real valia um dinheiro que ajudava o povo, a inflação diminuiu, tal. Foi 2 anos dele, tal, e ele consegue mudar o panorama do país, mas não resolve esse país. O país ainda não foi resolvido. Nenhum presidente que entrou lá conseguiu resolver esse país. Um país onde tem tanto dinheiro, tanto monopólio, tanta coisa, não consegue ser um país desenvolvido, não consegue se desenvolver. Aí em 2003 assume Lula. O primeiro mandato foi um dos melhores mandatos, foi a coisa mais surpreendente, que o povo, um ex-sindicalista que se torna presidente, assume o poder e faz coisas boas para o país, o pobre começou a viajar e tal. E claro que a elite não queria isso. Aí, mesmo assim, o povo mais pobre é o povo mais que vota mais, que vai mais para votar, que está ali para lutar, tentar mudar esse panorama. No nosso poder, fica tem o segundo mandato, vai até 2011. Lula não vou dizer que ele faça uma burrice tão grande, mas ele, no segundo mandato, ele dá um mole de acreditar em pessoas que não eram para ter créditos. Não tinha necessidade de ele dar poder a pessoas que não influenciavam na política. Ele deu poder para essas pessoas e aí vem o maior problema, que é petrolão, roubos, isso. E aí, em 2011, ele consegue eleger uma outra pessoa que estava lá no ministério dele, ele consegue, com seu poder de persuasão, nomeia Dilma Rousseff. Infelizmente, a Dilma, ela não estava preparada para assumir o poder. Ela não estava preparada para ser a presidente, para ser a pessoa de confiança do Partido Socialista, do Partido do PT, dos trabalhadores. Ela não tinha essa confiança, ela não tinha o tato que o Lula tem na política. Ela não tinha as ideias planejadas. Ela entrou de gaiato no navio. Aí o que ela faz? Ela vai de 2011 a 2016, quando Temer, com a elite que já estava ali, da extrema-direita, olha, prestem atenção na extrema-direita, que ela já está se influenciando ali. A extrema-direita consegue um impeachment da Dilma por coisa que todos os presidentes fizeram, que era o negócio do orçamento e as pedaladas fiscais, e conseguem tirar ela. Nesse ato foi um ato mais horríveis que eu já vi na minha vida como brasileiro. Eu nunca vi tanta besteira falada num lugar só. Nunca vi tanta besteira falada num lugar só. Nunca vi. No meu tempo de vida, eu nunca vi tanta besteira falada num lugar só, de pessoas que eram para estar ali, para mudar o país, fazem tanta besteira como esse pessoal fez. Tá. Em 2018 para 2019, assume Bolsonaro, presidente da República, Bolsonaro, ele assume o poder, e aí é aqui.
entra a ideia de que não foi bem estruturado. Ele entrou para dizer que entrou, é um político que está há muito tempo na política, mas nunca foi um cara que teve uma boa participação, que teve gentes que dessem ideias a ele, que ele era muito rudo, cara rudo, ex-militar. Por isso que eu falo, o militarismo não sai da política. Essa história de que o militarismo não entra na política, o militarismo não sai da política. Porque a maioria dos presidentes que entram, tirando o Lula, e eu acho que Fernando Henrique, não sei, não posso declarar, não sei se Fernando Henrique tinha parentes militares. Mas a maioria dos presidentes que estão no poder, que estiveram no poder, tirando o Lula e a Dilma, foram militares. Tem pais militares, foram militares e tem tios militares, tal. Então, o militar nunca sai do poder. Essa história de que o militar tem que assumir o poder é mentira. Os militares já estão no poder. Nos seus filhos, nos seus netos, que tem neto de ex-militar. Então, essa ideia de que os militares têm que assumir o poder é a ideia que não existe. Deixa eu pegar uma água aqui. Não existe. Os militares sempre estão no poder. Bolsonaro assume. E quando ele assume, ele entra por uma ideia totalmente diferente do que tem que ser. Porque quando você entra no poder, você tem que abaixar a bola, ser humilde, e aí ele entra com uma ideia de um extremismo fora do comum. Por quê? O Lula é preso injustamente, que o Lula ia disputar com ele, poderia ganhar em 2019, mas por uma armação conseguem tirar o Lula das eleições, né? Mas isso aí é outra história, não é para mim, porque isso aí é jornalismo e tal, mas eu, como historiador, tenho o direito de vir aqui e comentar com vocês. Bolsonaro entra no poder com uma ideia totalmente diferente, totalmente de extrema direita, né? Eu passei esses anos todos, eu já vi gente de extrema direita com uma ideia totalmente diferente da do Bolsonaro. Eu já vi gente sem ser de extrema direita, mas de direita, mas meia direita ali, sabe? No meio termo. Brizola, Enéas. Já vi esses caras eram fora do comum. Brizola era fora do comum, ele tinha uma ideia totalmente diferente, e o Enéas era o cara mais inteligente que eu já vi passar nesses anos todos. Era um cara que tinha umas ideias loucas, mas era um cara que era super inteligente. Não sei se ele ia ser um bom presidente, mas que ele tinha umas ideias passíveis de entendimento, como é que eu posso explicar a vocês? Uma solução para cada problema. Ele tinha uma inteligência que ele poderia ser qualquer coisa ali no governo que ele conseguiria mostrar o seu valor. Infelizmente, ele ia falecer. Aí, Bolsonaro assume, infelizmente, num período em que entra no país uma pandemia, e essa pandemia, se o Bolsonaro fosse esperto, se ele tivesse um bom grupo, né, se ele tivesse um grupo inteligente ensinando a ele o que ele tinha que fazer, eu acho que ele seria um dos melhores presidentes do país. Não com o seu extremismo, não é com o seu extremismo. Eu nem votei nele, que eu não gosto dele, mas ele poderia ser um grande presidente, se ele não fosse tão neurótico com poder, o que transformou ele neuroticamente no poder, e aí usa um extremismo fora do comum, que não era para existir esse extremismo, que era para ser uma coisa mais sutil, porque nós estávamos passando por um período de uma pandemia que estava dizimando o povo, e ele vem a falar coisas que não tinha necessidade. Se ele tivesse alguém ali para explicar a ele que o que ele estava fazendo estava errado, talvez agora,
no 2023 ele teria ganho as eleições. 2022 para 2023 ele teria ganho as eleições, mas não veio ao caso, não conseguiu, infelizmente ele foi mal assessorado, né? Ele passou uns 4 anos cuidando de uma pandemia e aí não soube desenvolver uma ideia, né? Aí ele leva o extremismo a um ponto que o povo começa a bitolar. O povo passa por tanta necessidade, passa por tantos problemas. Então a gente vê que a política vem lá de trás, mal feita. Se tivessem conversado com o Pedro II, tivesse dado a ideia a ele, para ele ir ao público, dizer que queria trocar de monarquia para república e não fosse ameaçado, sabe? Que é tipo uma ameaça de o cara ter que, ou você entrega a monarquia, deixa de ser monarquia e volta para ser república, talvez esse período não teria sido tão problemático quanto é. E se a elite não tivesse tivesse tato de saber que quem manda aqui é o povo, essa bagunça que vem, o povo tá desgostoso, cara. O povo tá desgostoso, o povo não sabe mais o que esperar da política, entendeu? Porque tu olha para um político e o político tá diferente, sabe? A humanidade, o ser humano perdeu o amor próprio, sabe? E aí, como eu frequentava a igreja, dizem que Jesus vai voltar. Não acredito. Acho que Jesus já fez o que ele tinha que fazer, agora a gente tem que se policiar. Então, por favor, pessoal, é um pedido que eu faço. Pegou o santinho, não quer, enfia no bolso. Eu faço isso, eu enfio no meu bolso quando eu chego em casa. Se eu não quero, eu jogo no lixo, se eu quiser, eu guardo. Se eu quiser votar naquela pessoa, eu guardo aquele papelzinho para quando chegar no dia da votação, eu votar nele. Agora, não vamos sujar as ruas, povo. Não vamos sujar as ruas. A gente já é um povo sofrido. E ainda sofrer na porcaria, na sujeirada. Sabe, é um desabafo, uma aula de história, mas é um desabafo que a gente tem que ter consciência. Vamos parar de radicalismo, vamos parar com essa ideia de que o povo tem que ser radical, o povo tem que mandar, o povo tem que ser isso, tem que quebrar. Pô, o cara nem entrou no governo e o povo já está criticando. Vamos saber o que o cara quer. Eu vejo político que vai na televisão fazer debates e aí um xingando o outro, mas não tem uma ideia fixa de como vai resolver aquele problema. É incrível isso, cara. Vamos usar a inteligência. Os políticos também, vamos usar a inteligência. Vamos pensar antes de falar, antes de querer justificar seu voto, justificar o povo que você é o certo, se você não consegue dar uma ideia de que vai melhorar o país, ou que vai melhorar o estado, o município, ou a cidade que você mora, ou as ideias. Vamos parar com essa ideia de que o povo é bobo. O povo não é bobo. Vamos parar de pensar que o povo é bobo. Nós mandamos nesse país. Nós somos responsáveis por esse país. Vocês estão aí porque nós colocamos. Então vamos parar com essa palhaçada de achar que vocês são donos do mundo. Não são. O povo é o dono desse país. Então, e o povo também. Vamos parar com essa porcaria de sujar as ruas, de achar que seu político é o certo. Cada um tem seu político. Eu não estou aqui fazendo demagogia para nenhum político, porque eu não tenho político de estimação. Eu voto em quem eu quero. Eu não sou nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem de nada. Eu voto em quem minha consciência manda. Então você tem que botar no seu coração e pensar, eu vou votar em quem eu quero. Não é porque ele pediu, o que esse pediu, o que aquele pediu, o que esse fez alguma coisa, o que esse fez alguma coisa. Vamos pensar, galera. Escutem o que o político tem para te dizer. Se ele tiver ideias boas, esse é o cara que você vai votar.
Agora, se ele vai ali para fazer demagogia, falar que é extremo, que não sei o que, pá, vamos parar de acreditar. Por favor, deixa um like, vou acabar por aqui, porque eu já falei muito, já estou até garganta doendo de falar. Vamos lá, galera, vamos dar um like, vamos se inscrever no meu canal e vamos aumentar aí os likes, galera. Vamos se inscrever, vamos aumentar a inscrição aí no meu canal. Fiquem com Deus e que o Papai do Céu ajude vocês. E no dia de votação, vamos parar de jogar sujeira no chão, né, galera? Vamos botar no bolso, né? Por favor, se inscreve no meu canal, deixa o like, aperta o sininho das notificações, que assim que sair vídeo, vocês são notificados para o YouTube ficar recomendando meus vídeos. Vocês têm que deixar lá o like, vocês têm que ir lá e apertar o sininho para eles saberem que vocês estão gostando dos meus vídeos. Então fiquem com Deus, Papai do Céu abençoe a todos. Fui!